nós talvez menos conhecemos. É um dos atributos de Deus que normalmente nós não falamos muito, mas é um atributo que está talvez dos mais essenciais. Está ligado à soberania, à eternidade, à imutabilidade de Deus, está ligado ao amor de Deus. Estes 4 atributos circulam em torno desta ideia de que Deus é autoexistente. Deus é o único ser autoexistente. Não existe mais ser nenhum à face da Terra ou no universo que se possa intitular autoexistente. Ele existe para si mesmo. Ele existe plenamente satisfeito em si mesmo. Deus não precisava de nada nem de ninguém para se sentir pleno, para se sentir completo, para se sentir satisfeito. E o conceito da autoexistência de Deus é este. É um Deus que se satisfaz em si mesmo, porque Ele é Deus. Isto para nós, seres humanos, é muito complexo. Nós somos seres dependentes, finitos, limitados, e acabamos por ficar com algumas dúvidas sobre como é que isto funciona do Deus autoexistente. Eu, para me aprofundar neste conceito, nesta reflexão, utilizei 2 autores, na realidade são 3 ou 4, porque eles citam uma série de outros autores, como John Piper, Paul Washer, C.S. Lewis. São alguns dos pensadores que eu fui ler, pesquisar, aprofundar, para poder retirar algumas das ideias, dos conceitos desta imagem do Deus autoexistente. Quando eu me foco neste conceito de que Deus é um ser autoexistente, o único sentimento que me pode vir é de facto a adoração. Quando eu percebo que Deus não precisava de nada, nem de ninguém, Ele estava bem satisfeito lá na eternidade, e por algum motivo que é mistério para nós, Deus decidiu criar. E a gente pergunta, olhando para o mundo, que trabalheira nós damos a Deus. Um Deus que estava pleno em si mesmo. Um Deus que estava satisfeito em si mesmo. E Ele decidiu criar todas as coisas para a honra e para a glória do seu nome. E às vezes a pergunta que me surge, como ser finito, limitado, é: estamos nós, criaturas de Deus, a honrar e a glorificar o seu nome? Esta meditação que eu quero fazer convosco hoje assenta nestes 2 autores. Um livro que eu já recomendei, aqueles que fizeram o acampamento de verão connosco, para alguns eu passei este livro, Em Busca do Prazer, de John Piper. É um livro muito interessante, vale a pena ler. Se já tens, recomendo vivamente que o leias. O outro é O Único Deus Verdadeiro, de Paul Washer, onde ele vai caminhando sobre os vários atributos de Deus. A teologia define que há 2 tipos de atributos divinos. Os atributos comunicáveis, aqueles que Deus colocou em nós, e é possível nós partilharmos uns com os outros. Nós só vemos Deus de amor na medida em que nós manifestamos amor uns aos outros. É por isso que é tão importante, e Deus nos desafia tanto a amarmos uns aos outros. Nós só vemos o Deus fiel quando o marido é fiel à esposa, quando a esposa é fiel ao marido. Quando os relacionamentos são assentes na fidelidade, nós percebemos o Deus fiel através dessas características que Deus colocou em nós, que são os atributos comunicáveis de Deus. Por outro lado, nós temos atributos incomunicáveis, que é o caso deste. A autoexistência de Deus não colocou em mais ser nenhum. Não há nada no universo da causa inicial de todas as coisas a que nós atribuímos ao nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Mas a reflexão que eu quero fazer convosco também assenta em algo que eu venho a meditar há 30 anos a esta parte. Num versículo da Bíblia que para mim tem sido fonte da minha inspiração, fonte da minha motivação, fonte da minha meditação ao longo destes 30 anos. E alguns de vocês já o conhecem. Eu tenho partilhado convosco. Quem é que sabe? Um chupa-chupa. Fazei tudo. Este é um dos textos que me motiva a partilhar este desafio de adorarmos a Deus. Porque o que quer que eu faça, seja o comer, o beber, o caminhar, o trabalhar, o conduzir, o varrer o chão, o lavar a louça, o que quer que eu faça, se eu não fizer para a glória de Deus, vou perder o meu tempo. Nós, no último domingo de dezembro do ano passado, falámos acerca de onde é que está o nosso tesouro. Falámos acerca do vaso de alabastro que
Maria de Betânia partiu e derramou aos pés de Jesus um precioso nardo, valiosíssimo, e eu desafiei-te a pensar qual é o teu tesouro. Porque, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E quando eu não entendo quem Deus é, se eu não percebo que Deus é o Deus autoexistente, que o Deus não precisa de nada, Ele dá-me o privilégio de eu me relacionar com Ele, obviamente a minha vida não é transformada quando eu não entendo isto. Como a Gabriela dizia, muitos de nós, e eu desconfio que isto é verdade para muitos de nós, que é verdade também para mim, muitos de nós temos conhecimento intelectual de Deus. Percebemos algumas coisas, conceitos estão mais ou menos arquitetados, arrumados na nossa cabeça, mas não são experiência vivida. Porque quando Deus se passa a ser uma experiência vivida em mim, eu não questiono se eu vou partir um vaso de alabastro de 15.000 euros para oferecer a Cristo. Eu não questiono o que é que eu vou fazer quando decidimos, ou talvez se calhar não decidimos, ou vem de Deus, ou se calhar não vem de Deus, separar 30 dias para a adoração. Porque eu não posso oferecer a Cristo o meu vaso de alabastro e ao mesmo tempo ficar com Ele. Eu não posso ao mesmo tempo dar o meu tempo a Deus e ainda assim continuar a fazer o que apetece. Por isso é que alguns de nós separamos 1 hora pelo menos, e não estou a dizer com isto que essa hora é a única. Eu espero que não entendas isso, porque obviamente o texto que alicerça isto é aquele que quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se não entendes que 1 hora por dia poderá ser um sinal de alguma coisa que vai no teu íntimo, talvez ainda só conheces Deus intelectualmente, de ouvir falar. Um dos textos que nós temos meditado aqui durante estes dias foi aquele de Jó, e hoje iremos voltar a esse texto. Em que Jó, no final da sua relação com Deus, ele percebe quem Deus é. Ele ouvia falar de Deus. Ele tinha um conceito de Deus, assim, meio intelectual. Mas depois da experiência que ele teve com Deus, e já agora a experiência que ele teve com Deus não foi num culto inspiradíssimo, com uma música lindíssima de piano ou órgão, foi uma fatalidade tremenda que mudou a sua vida de cabeça para baixo. E Jó, naquele drama, naquela situação, ele argumenta com Deus, ele reluta com Deus, mas ainda assim, em nada disso, Jó pecou. Então Deus não se incomoda com as tuas perguntas. Deus não fica, uau, agora apanhaste. Desta não estava à espera. E a grande questão, e agora como é que eu vou responder ao Paulo sobre esta questão? Não estava mesmo à espera. Em milhares de anos em que a humanidade existe, nunca houve um ser tão inteligente capaz de colocar uma dúvida desta. Não, Deus não vai ficar surpreendido com as tuas questões. Agora, se eu entendo quem Deus é, se eu percebo quem Deus é, e é curioso como Deus se relaciona com Jó. Não sei se estás recordado lá, no final daquela relação em que Jó passa aquelas desgraças todas, no final daquilo, o que Deus faz é curioso. Alguém, já leram o livro de Jó? Quem leu? Como é que Deus responde aos questionamentos de Jó? Fazendo-lhe perguntas. E a pergunta que Deus faz a Jó é: onde estavas tu? Onde estavas tu? Onde estavas tu quando eu criei o universo? Onde estavas tu quando eu criei a Terra? Onde estavas tu quando eu criei... E não sei bem porque é que ele dá tanto ênfase ao hipopótamo, mas não tem nada a ver com esses comerciais que andam por aí, hipopótamos, das popotas, não é? Mas é curioso que o livro de Jó dá montes de versículos a falar do hipopótamo. É interessante. Parece que é uma das obras-primas da criação de Deus. E depois fala de um outro ser que alguém define como sendo um crocodilo. A palavra original é o Leviatã, que nós não sabemos muito bem o que é aquilo, mas é um ser estranho, descrito lá nas páginas de Jó. E Deus vai fazendo perguntas a Jó: onde é que tu estavas quando eu fiz isto tudo? E é curioso que Deus não dá resposta absolutamente nenhuma a Jó, só lhe faz perguntas. E leva Jó a perceber isto que alguns de nós ainda não perceberam. Deus é autoexistente. Deus não precisava de ter criado absolutamente nada. E Ele o fez porque Ele quis. Ele o fez porque Ele é Deus. Ele o fez porque Ele determinou. E Paulo aos Romanos chega à conclusão, depois de argumentar se é assim, se é assado, e nós fazemos esta argumentação. Deus terá sido injusto? Não foi injusto quando fez assim. Não é injusto isto, não é injusto aquilo. E Paulo conclui: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus?
parece que a nossa libertação se encontra quando nós chegamos ao ponto de encontrar este Deus que é autoexistente e nos rendemos a Ele e entendemos quem Ele é. Porque Ele não precisa de ti nem de mim para absolutamente nada. Eu sei que eu sei que preferes ir a uma outra igreja, se calhar alguns já estão a desligar a internet. Não, hoje a mensagem é terrível. Eu prefiro aquelas mensagens onde eu sou importante, onde eu faço diferença, onde eu... Sim, também tudo isso é verdade. Mas se tu não percebes o primeiro conceito, Deus não tem necessidade absolutamente nenhuma do homem. Deus não é menos por causa da tua falta de adoração. Deus não é mais por causa da tua adoração. Deus é exatamente quem Ele é. Por isso Ele se apresentou a Moisés como o grande eu sou. Quem é que eu tenho que dizer? Fazem os milagres, Deus. Não precisas. É só eu que vou. Sou a essência do ser. Aquilo que é o mais profundo da existência do ser. Eu sou. Por isso esta ideia da autoexistência de Deus está ligada à soberania de Deus, está ligada ao Deus eterno que é, sempre foi e há de ser e nunca passará. Quando nós começamos a ganhar um pouco mais de consciência de quem Deus é, eu creio que algumas das nossas dúvidas desaparecem e algumas das nossas ansiedades acabam. Porque nós percebemos que Deus é, antes de tudo, antes de todos, Ele é. Ele existia. Ele é autoexistente. Ele vivia satisfeito na Trindade. Ele tinha prazer em si mesmo. E é por isso, porque Deus tem prazer em si mesmo, que Ele quer que tu e eu tenhamos prazer nele. Porque se nós tivermos prazer em qualquer outra coisa que não em Deus, essa coisa, onde tu tens mais prazer do que em Deus, passa a ser o teu Deus. E isso chama-se idolatria. É talvez por isso que qualquer coisa que te dê prazer e tu insistes em fazer isso e continuas de uma forma exagerada, põe lá o que quiseres, a fazer isso, torna-se algo prejudicial à nossa vida. Querem dar um exemplo? Qualquer coisa que te dá prazer. O que é que te dá prazer? Os telemóveis. Está no telemóvel a jogar. Ou está nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou outra coisa qualquer. Dá-te um prazer enorme. Mas o que é que acontece se esse prazer que eu tenho, que em si mesmo não é necessariamente mau, mas se eu levar qualquer prazer ao extremo, torna-se um vício e sabe o que é que acontece? Escraviza-me. É por isso que Augusto Curie diz que nós precisamos ser líderes de nós mesmos. Nós precisamos dominar os nossos instintos. Precisamos dominar as nossas vontades. Precisamos dominar aquilo que nos apetece e nos dá prazer para que seja o eu a liderar os nossos prazeres e não os meus prazeres a liderar o meu eu. E qualquer coisa, seja os telemóveis, comida. Quem não gosta de um bom prato? Eu gosto. Mas se eu sigo em prosseguir este caminho de comer porque isto é o meu prazer mais fantástico, sabe o que é que vai acontecer? Eu estive há 2 semanas com um amigo meu, pastor, ele chegou aos 120 quilos e ele tem a minha altura. Agora já voltou ao peso normal e estava a semana passada a correr a maratona de São Silvestre, que eu nem me atrevo a fazer 100 metros, não é? Mas agora ele está em forma outra vez. Mas ele chegou... Porquê? Porque lhe dava prazer comer. E não tem mal em si mesmo, não é pecado comer. Mas o facto é que quando a gente começa a ir atrás de um prazer, seja ele qual for, acaba por nos escravizar, porque nós vivemos em função desse prazer. Seja o sexo, uma coisa tão boa que Deus criou, diz a Bíblia que Deus criou e viu que era fantástico. Por isso é que ele deve ser preservado num ambiente seguro da vida conjugal. Agora, quando eu prossigo atrás disso, acabo por me escravizar debaixo da libertinagem. Todos os prazeres que nos dão, quando eu prossigo atrás deles, eles acabam por nos escravizar. É por isso que o único prazer válido que eu devo buscar, e John Piper escreve todo este livro que eu vos recomendei, no sentido de que eu devo buscar o prazer último da vida, que é o meu prazer em Deus. E se eu não tenho prazer em Deus, e alguns de nós às vezes estamos no culto a cantar, eu estou tentado, se calhar qualquer dia, a virar as câmaras das redes sociais e começar a filmar os vossos rostos, para vocês se ficam mais alegres quando louvam o Senhor. Porque alguns parecem que estão em sacrifício vivo mesmo, em carne viva. Aquilo é um sacrifício doloroso, não é só o vivo, é carne viva mesmo. Irmãos, o nosso prazer é estar na presença de Deus, aquilo devia encher o nosso coração. Não há coisa mais frustrante do que querer intimidade com alguém, aqueles que estão casados provavelmente entendem melhor isto,
Não há mais frustração maior do que eu querer intimidade com alguém e esse alguém não está na mesma onda que eu. Estamos ali juntos, a conversar ou a fazer outras coisas, mas a intimidade não flui. A outra pessoa está a pensar nas compras, e a outra pessoa está a pensar na roupa que vai no mar, e na casa por limpar, o trabalho que deixou no escritório, está a pensar nos amigos ou no futebol. Já sentiste? Sentiste numa destas posições, se calhar tu próprio já me aconteceu que a outra pessoa queria intimidade comigo, eu não estava na mesma frequência. Ou já te aconteceu o oposto, não, eu queria intimidade com a pessoa e ela estava noutra frequência. E eu creio que Deus nos deu esses episódios, essas experiências da vida prática, em que nós próprios sentimos quando o outro não está em sintonia connosco, para nós percebermos a importância do nosso prazer está em Deus. Para nós entendermos, talvez, e desculpem-me o antropomorfismo, a explicação humana daquilo que eventualmente Deus possa sentir, de Deus sentir, é assim que eu me sinto quando tu vais ao culto e em vez de me adorares, adormeces. É assim que eu me sinto quando tu vais ao culto e falas coisas que o coração não está conectado. Tu estás a dizer coisas, entrego toda a minha vida. Viram bem o que cantaram ainda há pouco? Só aquele cântico que nós cantámos, o penúltimo cântico que nós cantámos, só aquele cântico vivido, meus irmãos, a tua vida não era a mesma de certeza, a minha não era a mesma de certeza. Como seria a nossa vida diferente quando nós tomamos a autoconsciência de quem Deus é? Este ser tão estrondoso, tão magnífico, tão extraordinário, tão autoexistente, tão único. Não existe outro ser como Ele. E Ele permite-te adorá-lo. Se isto não mexe o teu coração, irmão, continuas a olhar muito para ti próprio. Se isto não transforma a tua vida, se não faz com que o teu horário mude, se não faz com que o teu nardo se parta, se ainda assim queres guardar o teu vaso de alabastro e dizes, não, isto é para mim. Eu ainda sou o ser mais fantástico que eu encontrei à face da terra. E eu quero continuar a guardar aquilo para mim mesmo. Quando eu quero adorar a mim mesmo, a Bíblia chama disto idolatria. Eu levei muito tempo a pensar isto. Eu pensava que idolatria era ter imagens lá em casa, um altarzinho em qualquer sítio, um boneco qualquer em que eu dobrava os joelhos. E isto, para mim, durante muito tempo, eu tenho que confessar, eu sei que vocês são todos mais inteligentes que eu, portanto já tinham chegado a esse conceito mais cedo do que eu, mas eu levei muito tempo a perceber que idolatria pode ser o trabalho das minhas mãos. Como eu sou fantástico a fazer isto, como eu trabalho tão bem, como eu sou tão bem sucedido na minha área profissional, como eu sou tão capaz nisto. E isso diz o texto em Isaías, quando nós adoramos o trabalho das nossas mãos, a isso chama Deus idolatria. Quando eu percebo quem Deus é, então as coisas começam a mudar, a minha vida ajusta-se a este Deus. Por isso, Maria de Betânia não teve problema nenhum em partir um vaso de nardo preciosíssimo, porque ela sabia que se entregar ao Senhor é o sítio ideal para ter as coisas mais valiosas da vida. É nas mãos do Deus que é autoexistente, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nas mãos do Deus Soberano, nas mãos do Deus Eterno, nas mãos do Deus Imutável. Por isso eu desafiei-te. Qual é o teu tesouro para este 2019? Talvez alguns de nós a coisa mais preciosa que nós temos, se calhar é a nossa juventude. Estás disposto a dar a tua juventude a Deus? Dizer, Senhor, eu quero te dar a minha juventude para te servir. Talvez o que tens mais precioso para Deus é o teu tempo. Vais dizer, sim, Deus, o meu tempo é tão valioso que eu não tenho tempo para vir adorar-te durante a semana, não dá. Talvez alguns de nós não podem mesmo, estão a trabalhar ou estão doentes. Razões de força maior, obviamente. Deus entende. Ou então talvez estamos a fazer isto por iniciativa nossa, humana, e não faz diferença nenhuma. Eu não preciso mudar absolutamente nada na minha vida, porque eu quero continuar com o meu nardo lá em casa. Faz-me falta. Vai-me fazer falta para qualquer coisa. Ou eu estou pronto a dizer, o que eu tenho mais de valioso, Deus, eu te ofereço. Porque é teu. Tu mereces todas as coisas, como nós cantámos. Lembram-se de terem dito isso no cântico? Eu dou-te a minha vida. Damos a nossa vida a Jesus como nardo precioso. Estes autores, citando C.S. Lewis, John Piper, citando C.S. Lewis num dos seus livros,
ele vai nos trazer esta reflexão, e o próprio C.S. Lewis debatia-se com esta questão. C.S. Lewis diz que quando estava a começar a crer em Deus, um grande empecilho foram as várias exigências dispersas pelos salmos de que deveria louvar a Deus. Que eu não via o sentido disso tudo. Além disso, parecia que Deus mostrava-se ansiando por nossa adoração como uma mulher vaidosa por elogios. E ele passa a mostrar porque é que ele estava errado. O facto mais óbvio da adoração ou de louvor, porém, seja de Deus ou de qualquer outra coisa, estranhamente me escapara, diz C.S. Lewis. Eu considerava o louvor um tipo de elogio, um tipo de aprovação ou de honra que eu dava a alguém. Jamais eu percebera que toda a alegria transborda espontaneamente em louvor. O mundo ressoa de louvor. Apaixonados louvam as suas amadas. Leitores louvam os seus poetas favoritos. Caminhantes louvam a paisagem. Jogadores louvam o seu jogo predileto. Eu diria, adeptos de futebol louvam o seu clube. É só ver os benfiquistas e sportinguistas quando se juntam. Não, foi penalti. Não, não foi penalti. Não, quando a pessoa é adepta, ele cega, né? Mesmo uma mão óbvia, a pessoa não foi bem assim. O louvor é algo natural em nós. Faz parte daquilo que é de nós. A minha dificuldade maior e mais geral com o louvor a Deus dependia do absurdo de querer negar no que tange ao valor supremo, o que gostamos de fazer, o que na verdade não conseguimos deixar de fazer acima de qualquer outra coisa que valorizamos. Creio que gostamos de louvar o que nos alegra, porque o louvor não apenas expressa, mas completa a alegria. Ele é a sua consumação pretendida. Esta é a expressão de C.S. Lewis para nós. Ele levou tempo a entender isto. O louvor é uma expressão, ou surge e nasce da alegria, do prazer que nós temos em Deus. A minha pergunta é, deleitas-te no Senhor? Usando as palavras do salmista. Deleitas-te em Deus. Tens o teu prazer na sua lei, como diz o salmista ainda no capítulo 1. Como diz Josué. Deleitas-te e tens prazer na lei do Senhor. Nesta lei tu meditas dia e noite, porque é algo não que te é imposto, não que te é uma obrigação, não que se eu não fizer, depois eu já sei que o pastor vai me perguntar como é que está a minha vida devocional e eu vou ter dificuldade em dizer que durante um mês não li a Bíblia. Ou vou ter dificuldade em dizer que já não oro assim tanto como orava. E muitas vezes nós fazemos esta relação com Deus pela obrigação ou pela imposição e não pelo devido prazer de estar com o Senhor. Tens prazer em Deus. John Piper diz: esse era o elemento que me faltava na minha busca pelo prazer. Louvar a Deus, a vocação mais elevada da humanidade, o nosso chamado eterno, não implicava renúncia, antes a consumação da alegria que eu tanto desejava. Meu antigo esforço de realizar a adoração sem interesse próprio, nela provou ser uma contradição de termos. Nós adoramos apenas o que nos compraz. Não existe algo como adoração triste ou louvor infeliz. Isso não existe. Ele prossegue. Em questão de semanas vim a compreender que é antibíblico e arrogante tentar adorar a Deus por qualquer outra razão que não o prazer de estar nele. Não passe por cima desta última palavra, nele. Não em seus dons. Não quero adorar a Deus nos meus dons. Não quero adorar a Deus nos meus feitos. Eu quero adorar a Deus e estar nele. A busca do prazer é parte necessária de toda a adoração e virtude. Ou seja, citando agora o credo, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo plena e eternamente. Qual é o teu alvo na tua vida? O meu alvo na minha vida é conhecer-te e prosseguir em conhecer-te. O fim supremo do homem é conhecer, é ter este relacionamento com Deus, é glorificar a Deus em todos os aspectos da minha vida. Tudo aquilo que eu faço, comer, beber, caminhar, andar, trabalhar, desporto, lazer, tudo aquilo que eu faço, se não serve para a glória de Deus, estás a falhar o alvo. E a Bíblia chama a falhar o alvo pecado. Pecado é falhar o alvo. Por isso Paulo diz-nos tudo o que não procede da fé é pecado. Porque não procede da tua atitude de quereres adorar e glorificar o nosso Deus. É curioso que Paulo nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 1,
ele cita 3 vezes neste capítulo a importância de adorarmos a Deus. Em amor nos predestinou nele, no verso 4 e 6, para a adoção de filhos, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos predestinou a fim de sermos para o louvor da sua glória. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Este é o alvo último da tua e da minha existência. O problema é que a maior parte de nós não está consciente disto. Não percebemos que existimos para a glória de Deus. Apesar de já ouvirmos isto N vezes. Por isso é que quando saímos depois daqui, de termos ouvido novamente sobre este assunto, muitas vezes voltamos à nossa vida e à nossa rotina como se este assunto fosse uma coisa que é ao domingo de manhã que a gente ouve. E acaba por não se traduzir em vida diferente. Muitas vezes não fazemos coisas muito diferentes. Continuamos a ir para o trabalho. Continuamos a varrer a casa. Continuamos a lavar a louça. Continuamos a fazer o almoço e a jantar. Continuamos a ir para a cama e a dormir. Continuamos a ter as mesmas atividades. O que muda? A motivação pela qual eu faço. E isto muda tudo. Quando o que mudou dentro de mim foi a motivação pelo qual eu faço o que faço, então eu começo a mudar um pouco. E a minha vida já não é só efêmera, já não é só viver, já não é só existir, eu passo a ter um propósito e um significado. E a minha vida passa a ter sentido para tudo aquilo que eu faço. Eu louvo então e eu adoro aquilo que eu valorizo. Eu mandei essa mensagem para alguns de vocês esta semana. Eu louvo aquilo que eu valorizo. E aquilo que eu valorizo, obviamente, estou a citar C.S. Lewis, essa primeira parte. As outras perguntas que eu vos lancei nas redes sociais era para nós refletirmos, porque aquilo que eu valorizo, que é o que eu gostaria que tu colocasses nesse teu papel que recebeste a semana passada e pudesses ir meditando nisso ao longo deste próximo ano, aquilo que eu valorizo é onde eu vou investir os meus recursos e o meu tempo. Obviamente, isso denota-se na minha frequência aquelas atividades que eu digo que existem para glorificar a Deus. Obviamente é o fator mínimo. É interessante que Jesus, quando nos desafia a ter uma relação íntima com Deus, Ele não nos impede, obviamente, de orar a Deus em todas e quaisquer circunstâncias, porque isso faz parte, mas Jesus lá em Mateus capítulo 6, Ele diz o quê? Quando quiseres orar, faz o quê? Entra no teu quarto e fecha a tua porta. E o teu Pai, que está em secreto, vê o teu coração. Há momentos na vida em que eu estou a trabalhar e estou a orar. Há momentos na vida em que eu estou a cozinhar e estou a orar. Há momentos na vida em que eu estou a conduzir e eu estou a orar. Mas se eu não tenho momentos em que eu entro no meu quarto e fecho a minha porta, dificilmente eu vou ter momentos de grande e profunda intimidade com Deus. É a mesma coisa com o marido. A Bíblia usa esta analogia sistematicamente e eu não posso deixar de a usar. Quando uma pessoa é casada, eu posso andar com a minha esposa para a frente e para trás, vamos almoçar e jantamos e limpamos a casa e passeamos, vamos ao jardim. Mas se não há momentos na minha vida em que eu fecho a porta e entro na intimidade no meu quarto, convém fechar a porta já agora aos casais novos, porque os filhos entram, e lá se vai a intimidade, a gente fecha a porta do quarto e está em intimidade. Se não acontecem estes momentos na vida conjugal, aqueles que são casados sabem o que é que vai acontecer à relação conjugal, não sabem? Normalmente, vai-se embora. Não basta ter boa comunhão com o marido na cozinha, quando se está a fazer o almoço ou o jantar para os filhos. Não basta ter boa comunhão com o marido quando se anda a passear, ou com a esposa, quando se anda a passear na rua. Não basta ter boas conversas quando estamos a limpar a casa. Não chega. É necessário entrar no quarto, fechar a porta e ter momentos de intimidade. E Jesus diz-nos isso. Como está a tua intimidade com Deus? É por isso que nós pensamos que talvez 30 dias nos ajudassem a fixar a nossa atenção no Deus vivo, no Deus verdadeiro. E estes autores têm-me ajudado a perceber que eu louvo aquilo que eu valorizo. Eu guardo tempo para aquilo que eu valorizo. Eu invisto os meus recursos naquilo que eu valorizo. A pergunta óbvia é onde é que estás a investir os teus recursos. Jesus, lá em Mateus 6, diz, obviamente, não acumuleis tesouros nesta terra. Acumulem tesouros nos céus, onde traça, a ferrugem não corrói, não destrói. Infelizmente, às vezes nós começamos a pensar, e eu creio que estas igrejas que têm surgido, muitas por aí, têm feito mais mal que bem, porque têm feito a atenção dos cristãos fixarem nos tesouros da terra.
Se eu tenho muitos bens, Deus está-me a abençoar. E nós não percebemos que as bênçãos não têm a ver só com a conta bancária. É bom ter uma boa conta bancária, eu não estou contra isso. Eu não estou contra o problema de termos boas condições materiais. Não é esse o problema. O problema é quando o nosso tesouro está a ser acumulado nesta terra e nós não percebemos que o nosso tesouro deveria estar a ser acumulado lá na eternidade, nos céus. E onde estiver então o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa passagem de Mateus capítulo 24, eu achei interessante porque estava a meditar nela esta semana, quando Jesus está a falar acerca da vinda do Filho do Homem, ele está a dizer, e em Lucas 17 ele volta a esta expressão, que quando o Filho do Homem vier, os dias serão como nos dias de Noé, em que os homens comem e bebem, casam e estão em casamentos. Eu pensei, mas Jesus não está a apontar pecado nenhum aqui. Que mal é que isto tem? Comer e beber, casar e dar-se em casamento, os noivos querem casar e dar-se em casamento, obviamente, faz parte da vida, não é? E lá depois em Lucas ele reforça esta ideia, eles compram e vendem, comem e bebem, dão-se em casamento. Mas qual é o pecado aqui? Irmãos, o pecado aqui é estar a construir tesouros nesta terra. Ali o pecado não é a imoralidade. Deus não está a dizer no final dos tempos vai haver muita imoralidade sexual, vai haver muitos ladrões. Não, Jesus está a dizer que quando o Filho do Homem vier, vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Ló, em que as pessoas só estão preocupadas com a aquisição de bens aqui desta terra. Vão comprar e vender. A sua preocupação é aquilo que é meramente terreno. Eu creio que o problema começa porque nós não entendemos quem Deus é. Se nós compreendermos o nosso Deus que não tinha necessidade absolutamente de nada e ainda assim nos dá este privilégio enorme de nós nos relacionarmos com Ele, então nós começamos a valorizá-lo e nós adoramos e louvamos aquilo que valorizamos. Quando nós percebemos que este Deus eterno, autoexistente, completamente soberano, o Deus que pode fazer tudo o que bem lhe apraz e que ninguém pode intentar os seus desígnios, ninguém pode travar aquilo que é as suas intenções. Quando nós entendemos este Deus, então começamos a vislumbrar um pouco de quem Deus é. É curioso entender pelas Escrituras quem este Deus é e alguns autores entenderam este Deus. Gostaria só de citar Paul Washer quando ele fala acerca deste Deus autoexistente. Ele diz, é absolutamente livre de qualquer necessidade, a ideia de autoexistência de Deus. Sua existência, a plenitude de sua vontade, a sua felicidade ou beneplácito não dependem de ninguém ou de nada fora dele mesmo. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente, autossustentador, autossuficiente, independente e livre. Todos os outros seres derivam de sua vida e felicidade de Deus. Mas tudo o que é necessário para a existência de Deus e perfeita felicidade é encontrada nele mesmo. Deus não possui falta ou necessidade e não depende de ninguém. Ensinar ou mesmo sugerir que Deus fez o homem porque ele estava solitário ou incompleto é absurdo ou até mesmo blasfemo. A criação não é o resultado de uma falta em Deus, mas o resultado de sua plenitude e do transbordar da sua abundância. Ensinar que Deus de alguma forma precisa da nossa ajuda para fazer as coisas suficientemente corretas no mundo é igualmente absurdo e blasfemo. Ele não criou porque tinha necessidade, mas porque Ele desejou fazer conhecida a superabundância da sua perfeição, glória e bondade. Quando nós não entendemos isto, andamos a tentar ou agradar a Deus, e isso fazem aqueles que têm os deuses criados à sua imagem e semelhança. Os ídolos é que precisam ser aplacados. A fúria dos ídolos é que precisa ser aplacada. Por isso os homens trazem sacrifícios aos altares para ver se aplacam, se travam a ira de um Deus mal disposto. O nosso Deus não é mal disposto, Ele está satisfeito consigo próprio. Ele acorda todos os dias bem disposto. Não é como nós. Nós temos dias e dias. Né? Depende das hormonas, depende do sol, depende da chuva, depende do calor ou do frio, depende do jantar, se foi muito pesado ou muito leve. Depende de uma série de fatores. Nós dependemos de uma série de fatores para acordar bem dispostos, não é? Deus não. Deus acorda todos os dias bem disposto. Ele está sempre satisfeito. Ainda quando nós pecamos, Deus continua satisfeito com Ele próprio, não connosco. Ele não depende de absolutamente nada para existir, Ele não depende de absolutamente nada
para estar plenamente feliz. E por causa disso é que Ele pode apelar-nos para nós o adorarmos. Porque Ele é a causa última. Ele é o objetivo final de toda a existência, de toda a criação. Paulo diz isso lá aos Romanos, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Por meio dele, tudo existe. Nada do que subsiste está fora daquilo que Deus pretende. Obviamente, este mesmo autor, Paul Washer, diz que quando eu entendo esta verdade acerca de Deus, o sentimento que mais me vem é o temor e a humildade. Talvez a ti surja o mesmo sentimento. Quando entendes quem Deus é. Ele não precisava de nós nos juntarmos ao domingo para lhe fazermos um culto de adoração. Ele não precisa disso. Aliás, é por isso que lá em Isaías ele diz: quem vos convocou a vir à minha casa? Quem dera que fechassem a porta, porque quando vocês se juntam, não percebem para que é que se juntam. Juntam-se para satisfazer as vossas próprias necessidades, isso já estou a citar o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vêm não com o coração total para me adorar e louvar. Vêm para satisfazer a si mesmos. Então não perceberam a razão da existência do culto de adoração, não perceberam quem eu sou, não perceberam porque é que eu estou a fazer isto. Como diz este autor, o principal propósito então de Deus é glorificar a Deus. O propósito de Deus, o propósito do homem é glorificar a Deus. O propósito de Deus é glorificar-se a Ele mesmo. Porque se Deus glorificasse outra coisa qualquer, obviamente seria essa outra coisa qualquer Deus. Por isso é que Deus se glorifica a si mesmo. Porque Ele é o último desta cadeia. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o ser único sob o qual todos nós devemos e podemos encontrar o nosso prazer e adorá-lo. Jó chega a esta conclusão e diz: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Quando eu chego a esta compreensão, e é interessante que isto está expresso em vários textos das Escrituras, e quando eu chego a esta compreensão de que Deus é autoexistente, Ele tem todo o poder, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é ilimitado, eu começo a ter uma relação com Deus completamente diferente. Jó teve esta compreensão, por isso ele chega a dizer: eu ouvia-te, só eu conhecia-te de ouvir, agora os meus olhos te contemplam, e por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Isaías entendeu exatamente esta mesma ideia, por isso obviamente ele declarou que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só a mim, diz Deus lá em Isaías, só ao meu nome, por amor de mim eu faço isto, a minha glória não dou a outrem. Isaías entendeu isto lá quando ele tem aquela visão de Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Ele chega à conclusão: os meus lábios são impuros, eu não posso me apresentar diante de Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Talvez uma das citações mais interessantes sobre esta ideia do Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Deus autoexistente, encontro em Nabucodonosor, no livro de Daniel, capítulo 4. É interessante que conhecem a história deste homem. Um homem altamente arrogante, o primeiro grande imperador da história da humanidade, descrito na história universal, descrito na Bíblia também. E ele tem um processo de conhecer Deus, porque Deus colocou ao lado de Nabucodonosor um dos mais brilhantes cérebros da humanidade, Daniel. Um dos homens mais inteligentes que pisou este globo terrestre. E Daniel estava ali para ser uma imagem de Deus, um reflexo de Deus na vida deste homem, que era um homem poderosíssimo. E ele tem um processo de encher o seu coração. Leia um livro de Daniel, vale a pena. Ele tem um processo de encher o seu coração de orgulho e depois passa por uma crise de 7 anos. E finalmente, diz o texto do livro de Daniel, capítulo 4, verso 34, eu quero ler convosco. Se tiveres Bíblia, se quiseres acompanhar, podes acompanhar, mas eu vou ler. Daniel 4, 34. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania sim é eterna, o seu reino sim permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os seus exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questionar, dizendo: explica-te, porque ages assim. Os próprios salmistas entenderam isto. O nosso Deus está nos céus, faz tudo como bem lhe apraz. É interessante que mesmo o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. Por isso ele escreve aquele hino fantástico no final do capítulo 11 de Romanos, quando ele diz: à profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis o teu caminho. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Quando Paulo está no Areópago, lá em Atenas, diante daquele mundo de filósofos, no capítulo 17 de Atos, ele diz: o Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a vida a todos, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus toda a raça humana, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas, os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente para que, tateando, o pudessem encontrar, ainda que de facto não seja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas. Portanto, dele também somos descendentes. Como é que eu lido com o meu Deus? Quem é Deus para mim? Maria de Betânia, porque entendeu Deus, ela conseguiu perceber que ela não podia reter aquele perfume caríssimo na sua própria casa e ao mesmo tempo oferecê-lo ao Senhor. Se tu entendes quem Deus é, provavelmente a tua vida não pode continuar a ser a mesma. Quando nós entendemos Deus, a nossa vida tem que se ajustar àquilo que nós entendemos de Deus. Porque se a nossa vida não se ajustar àquilo que nós entendemos de Deus, eu quero te sugerir que provavelmente não entendeste quem Deus é. Porque continuas a fazer exatamente as mesmas coisas depois como fazias antes. Quem é Deus para ti? É essa pergunta que te queremos incomodar ao longo deste mês. E gostaríamos que ela fosse tão marcante na tua vida que tu pudesses... Deus merece tanto, Ele é tão digno, faz sentido que eu altere a minha vida. Faz sentido que eu altere a minha agenda. Faz sentido que eu ajuste a minha vida àquilo que Ele é. Porque Ele é o grande Deus. É o Deus que não precisava de nada e ainda assim me permite que eu me dirija a Ele. Só isto já é suficientemente para mim fantástico. Não sei se para ti é, mas para mim já me deixa extasiado. Só de pensar que um Deus com estas características ainda me dá o privilégio de eu entrar no seu trono de graça. E o mais fantástico é que eu, ao entrar nesse trono de graça, Ele deixa-me eu usufruir da alegria de estar com Ele, do prazer de estar na sua presença. E não há, de facto, outro prazer à face da terra que se assemelhe ao prazer de estar na presença de Deus. Agora, eu sei que há uma armadilha para a maior parte de nós, ou talvez para todos nós, que de alguma forma joga a nosso desfavor. É que nós facilmente nos ocupamos com o comer, com o vestir, com o comprar e o vender. Por isso Jesus nos diz que lá no final dos tempos este vai ser o modo operante da humanidade. Vão estar tão focados naquilo que é o fazer do dia a dia que não percebem que a vida é muito mais do que isso. E é por isso que Jesus diz lá naquela parábola que ele conta dos 4 terrenos, que um dos 4 terrenos recebe a semente e ela até começa a germinar, ela começa a dar algum resultado, ela começa a crescer, mas não dá fruto. Qual é a razão de não dar fruto? Alguém sabe? Lembra-se dessa parábola que Jesus conta dos 4 terrenos? Ela não dá fruto e há uma razão pela qual não dá fruto. É os cuidados, é o comer, é o beber, é o comprar, é o vender, é o casar e o dar sem casamento. E isto em si mesmo não é mau. Isto em si mesmo é muito da nossa vida. Mas quando isto é a nossa vida, nós não percebemos quem Deus é. E eu desconfio. E esse é o meu temor ao longo destes dias, estes 30 dias que nós temos. Eu desconfio que alguns de nós ainda não perceberam Deus que tem. Sou vosso pastor há quase 30 anos, 24 já, aqui nesta igreja. E eu desconfio que alguns de nós caminhamos juntos há 20 anos e ainda não percebemos quem o nosso Deus é.
E ainda nós não temos, talvez, comunicado com vossos pastores o suficiente, com a clareza suficiente, quem Deus é, para que nós em tudo o que somos e fazemos possamos dar honra e glória ao nosso Deus. Por isso algumas das nossas vidas continuam mais ou menos iguais ao fim destes 20 anos. Com os mesmos problemas. Os problemas não mudam muito. Porque ainda não percebemos quem é o nosso Deus. Um Deus que nada, não precisava de nada nem de ninguém. Estava tão satisfeito lá sozinho. E ainda assim ele decidiu criar aqui. Talvez à semelhança de alguns de nós que têm filhos. E dizem, mas porquê é que eu fui ter filhos? Não? Estava tão bem sozinho. Vem desarrumar a casa toda. Eu sei que há alguns mais assim que outros, não é? Desarrumam tudo. Fazem tanto barulho. Eu queria ver só o telejornal descansado e as crianças não param. Não me deixam sossegado. Agora chora porque quer comer. Agora chora porque tem a fralda. Agora... Mas ainda assim são a luz dos nossos olhos. Ainda assim é a alegria da nossa casa. Eu costumo dizer às vezes quando com a Jenny estamos a falar e os filhos estão a fazer uma bagunça enorme. Sim, Jenny, deixa estar porque um dia nós vamos ter saudades deste barulho. Vamos ter saudades desta confusão. Porque eles são a alegria da nossa... E eu imagino que Deus é mais ou menos isto. Deus criou-nos a família para nós percebermos alguma coisa acerca dele. Não é para simplesmente nós vivermos sufocados com a família. A família é o sítio ideal para eu deixar de ser egoísta. Já percebeste isso? A família é o sítio ideal para eu não ser egoísta. Porque um filho tem que partilhar os brinquedos com o outro. A gente ensina desde criança. Não pode ser. Partilha com o teu irmão. Dá lá o brinquedo. Está quieto. Marido, dá atenção à esposa. Esposa, dá atenção ao marido. A família Deus criou para dizer que vocês não podem só pensar em vocês. Tens que pensar no outro. E o teu outro é aquele a quem tu amas. Mas que bagunça a tua vida. Mas ainda assim tu amas. Este é o nosso Deus autoexistente. Nós bagunçamos a vida a Deus, mas assim Ele nos ama profundamente. E Ele permite, venham lá. Venham desarrumar a sala toda. Que eu quero vos ouvir. Venham lá a cantar esses hinos desafinados. O grupo musical, no próximo domingo, continuem a cantar. Tá bem? Eles não desafinaram, não são eles, somos nós. Nós aqui cantamos muito a vida a quem tem o grupo musical. Eles cantaram muito bem, tocaram muito bem. Porque eles ensaiam, nós não. Venham lá cantar esses hinos desafinados, que vocês acham que cantam maravilhosamente bem, mas eu aceito. Ok, venham lá bagunçar a minha sala. Entrem com confiança nessa sala, no trono de graça, pelo sangue de Jesus Cristo, diz o livro de Hebreus. Oh, irmãos, como eu gostaria que nós pudéssemos simplesmente adorar a Deus por quem Ele é. E isso fosse tão significativo ao ponto de eu mudar a minha agenda. E nada se tornaria mais importante do que eu estar na presença do meu Deus. Porque eu entendi que Deus, não precisando de nada, nem de ninguém, ainda assim Ele te criou a ti e a mim. A minha oração, desde os dias em que eu estou a pensar e a meditar nesta palestra, é que aquilo que eu estou a tentar transmitir na minha limitação, Deus o faça no seu poder chegar a mensagem que Ele quer que tu ouças. Porque eu sei que sou limitado para descrever um Deus tão maravilhoso como Ele é. Um Deus tão único, que não precisa de nada nem de ninguém. Eu sei que o cansaço, os meus maneirismos, a minha linguagem, muitas vezes não é suficiente nem é esclarecedora para ti. Mas a minha oração é que Deus fale contigo. De tal forma que tu, ao sair desta sala, possas fazer aquilo que a Gabriela nos sugeriu enquanto estávamos no tempo de adoração. Possas mudar a tua vida, deixar Deus transformar a tua vida e ajustá-la de forma à compreensão que tu tens de Deus. Então quero desafiar um tempo de oração neste momento antes de sair. Mais do que um tempo de oração, adora o teu Deus. E talvez tu digas, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Hoje é permitido pedir. Nos outros dias nós temos dito para não pedirem nada, porque estamos juntos para adorar. Hoje é permitido pedir, está bem? Mas digas, Senhor, eu preciso de transformar isto. Eu continuo tão centrado no comer, no beber, sem ser para a tua glória, no comprar e no vender, nas compras e nas escolas e nas
nas coisas que há para fazer, na correria do dia a dia. Estou tão centrado nisso que eu esqueço-me que estas coisas deveriam ser para a tua honra, para a tua glória. Só faria sentido se fossem para a tua honra e para a tua glória. Porque se não forem para a tua honra e para a tua glória, Deus, eu prefiro pará-las. Quebrá-las como Maria fez com o nardo. Quebrá-las aos teus pés. Para que tu faças algo novo. Minha oração é que Deus transforme a tua vida. Porque algumas das nossas vidas precisam ser tão transformadas. A minha precisa ser transformada. Se a tua não, dá glória a Deus. Precisam de tanta transformação. Porque incomoda-me ver vidas que não saem da cepa torta porque teimamos em manter os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, porque não entendemos que é o nosso Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Mesmo dizer isto é ridículo, porque tu tens misericórdia. É óbvio. Mas, ó Deus, vem ao nosso ser. Continua. Não desistas de nós. Somos tão rebeldes, tão focados em nós mesmos, tão vaidosos, tão cheios de nós próprios. Queremos ser tão independentes. Isso é idolatria. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Aquilo que tu queres comunicar hoje, Senhor, seja claro como a água, cristalino como a água. Encontres corações receptivos a essa tua palavra. Este Deus que nada precisava, não precisava de ninguém, de nada, se deu ao trabalho de criar a humanidade para colocar nela, ainda por cima, a tua imagem e a tua semelhança. Quão ridículos nós somos quando não percebemos quem é o nosso Deus, quando andamos ansiosos com coisas tão pequenas. E a única coisa que valeria a pena estarmos ansiosos era estar na tua presença, era chegar à tua presença. A única coisa que me deveria fazer ficar preocupado é se eu cheguei tarde ao culto, porque era o único sítio onde eu não deveria chegar tarde. A única coisa que me deveria ficar angustiado, fazer ficar angustiado, era eu não estar de coração inteiro quando estou diante de ti. E nos angustiamos com tanta coisa. Não faz sentido nenhum. Não desistas de nós. Das nossas imperfeições, das nossas limitações, das nossas incapacidades. E eu te agradeço, ó Deus, porque já temos tido o privilégio de compreender um pouquinho mais desta tua grandeza. Conhecer um pouquinho mais daquilo que é possível conhecer. E por isso, os profetas e a tua palavra nos diz que eu quero conhecer e quero prosseguir em conhecer. Porque não é um momento estático em que eu já conheci, já fiquei arrumado e está tudo organizado, mas é um processo dinâmico que se prolongará pela eternidade e vai ser um privilégio estar na tua presença. E já podemos, o mais maravilhoso é que já podemos começar a experimentar esse processo aqui nesta terra. E nós relutamos porque achamos que devemos controlar a nossa vida. E queremos controlar tudo e todos. Ainda que a nossa adoração seja imperfeita, ainda que a nossa adoração seja desafinada, eu a quero dar do fundo do meu coração para o teu altar. E por isso quero ajustar a minha vida a este alvo de te adorar. Porque esta é a razão principal da nossa existência. Mais do que outras coisas, é adorar o teu nome. Glorificar-te em tudo o que nós fazemos. E acima de tudo, glorificar-te no facto de sermos teus filhos. Por isso devemos nos comportar de forma digna do teu nome. Devemos andar de forma digna de quem tu és. Para que o nosso ser reflita aquela imagem que tu colocaste em nós.
E aí certamente nós vamos ser a luz que tu esperas que nós sejamos. E vamos brilhar para que este mundo não permaneça em trevas. A igreja tem de brilhar. Nós temos de brilhar. Eu tenho de brilhar. Mas para eu brilhar eu não posso continuar a querer fazer as coisas como eu quero. Eu tenho que fazer como tu queres. E acima de tudo tenho que entender quem tu és. Ó Deus, toca os nossos corações para que não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Que saiamos daqui com determinações, com resoluções, com propósitos que fazemos contigo para ajustar a nossa vida neste ano. Ajustar a nossa vida hoje à compreensão que vamos adquirir de quem tu és. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço todas as coisas. Pelo sangue de Jesus Cristo que me deu o privilégio de me ser chamado teu filho. Porque esse sangue me purificou de todo o meu pecado. Eu te louvo no nome de Jesus.